Olá, esse é mais um programa TV Naí que hoje nosso convidado, biomédico, geneticista, Dr. Rodrigo Chiesi. Dr. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Olá Marcelo, tudo bem? Mais uma vez muito obrigado pelo convite. Nesse mês que é comemorado o Fevereiro Roxo, né? Agradeço mais uma vez o convite e falar um pouquinho das doenças genéticas raras. O Fevereiro Roxo é o mês que nós temos um olhar mais atento para as doenças raras, o lúpus, mas na verdade isso nós temos que prestar atenção sempre. Dr. Rodrigo, o que nós podemos hoje falar um pouco sobre doenças raras, sobre a questão genética, como é que está hoje em dia isso? Bom, Marcelo, como você falou, fevereiro ele é o mês da conscientização sobre doenças raras e tem um caso interessante, ele foi escolhido o mês de fevereiro porque ele é o único mês que em alguns anos ele tem um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. Então por isso é um mês raro, né? E com isso foi escolhido como um mês de conscientização de doenças raras. Estima-se que mais ou menos no Brasil possua em torno de 13 milhões de pessoas com doenças raras. É quase a população da cidade de São Paulo, né? E essas doenças raras elas podem ser divididas, né, em doenças genéticas e doenças não genéticas, como por exemplo as doenças autoimunes. Com relação às doenças genéticas, né, nós temos aí as doenças de origens monogênicas, que afeta apenas um gene específico. Nós temos as cromossomopatias, ou seja, são doenças que se manifestam devido a alguma alteração no cromossomo, seja numérica, seja estrutural. Nós temos as doenças multifatoriais, que envolvem tanto o meio ambiente como múltiplos genes, mais de um genes, e também as doenças somáticas, como por exemplo o câncer, né? Do ponto de vista genético, é importantíssimo a gente fazer o diagnóstico precoce, como por exemplo as doenças genéticas relacionadas ao erro inato do metabolismo. Porque quando você faz um diagnóstico correto, um diagnóstico precoce, permite que os médicos façam intervenções mais rápidas e com isso faz um benefício para esse paciente. E do ponto de vista genético também a gente consegue fazer o aconselhamento genético para a família. Então aquele casal que teve um filho com uma doença genética rara, né, qual que é a probabilidade, por exemplo, dele ter um outro filho com uma doença, com a mesma doença rara? Alguns casos pode chegar a 25%, outros casos podem chegar a 50%, ou até mesmo a probabilidade igual da população, ou seja, 1% da população, né? Então a genética ela serve nesse sentido, de fazer o diagnóstico precoce dessas doenças raras de origem genética. Dr. Rodrigo, então fazer um diagnóstico precoce de uma doença genética hereditária rara, isso leva muitas vezes a menor número de complicações para a vida do paciente. Você poderia citar um exemplo de doença nesse perfil e exames, como que seria uma abordagem assim, de uma forma muito sucinta, para a gente poder ilustrar esse fevereiro roxo? Então, nós podemos falar da síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards é uma trissomia do cromossomo 18. O que significa? Significa que o paciente ele tem 3 cópias do cromossomo 18 que vai interferir, que vai modificar as características clínicas do paciente. E por ter esse cromossomo a mais, causa diversas malformações, né, nessa criança e pode levar desde aborto espontâneo ou a criança nascer e depois de um ano, tem expectativa de vida de no máximo um ano, vir a falecer. A grande maioria dos casos ocorrem devido a uma falha na separação dos cromossomos na hora de formar o espermatozoide e na hora de formar o óvulo, ou na hora de formar o óvulo, né? Formando aí espermatozoides com cromossomos a mais, em vez de ser 23, com 24 cromossomos. A grande maioria, então, ocorre de forma esporádica, aconteceu apenas naquela gestação e não aumenta o risco de outros filhos com síndrome de Edwards. Porém, se um do casal for portador
de um tipo de alteração cromossômica, que a gente chama de translocação equilibrada, a pessoa não possui nenhuma alteração nas suas características clínicas, no fenótipo. Porém, aumenta a probabilidade de desenvolver espermatozoide ou óvulos com constituição cromossômica alterada, e com isso aumenta a probabilidade de aborto espontâneo ou mesmo nascimento de uma criança com a síndrome de Edwards. Rodrigo, se nós formos pegar a população geral, existe alguma orientação de quando as pessoas devem procurar um serviço geneticista especializado? Tem alguma orientação, apesar de ser considerada uma doença rara, mas você está me falando aí raro em termos, né? Se pesquisar, nós achamos aí quase o tamanho de uma cidade de São Paulo aqui no Brasil. Tem alguma orientação? Sim, temos algumas orientações, temos algumas indicações para que o paciente possa procurar um geneticista. Então, casos de abortos recorrentes, espontâneos, né, de repetição, casos de malformações na família, né, então alguma criança que teve alguma deficiência intelectual, malformações, casos históricos de câncer na família também é indicado, né? Então são basicamente essas indicações que procuram um geneticista para a gente auxiliar no diagnóstico, né? Sempre em parceria com o médico, auxiliar no diagnóstico e, consequentemente, ao chegar no diagnóstico, ver o melhor caminho, o melhor método de tratamento para eles. Ótimo. Não deixe de curtir essa plataforma, disseminar essa informação e lembrar que prevenir sempre esse é o melhor caminho. Dr. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi uma orientação importante que você nos deu, que realmente são doenças raras, mas elas existem e têm um número considerável. Nós temos que pesquisar sim e saber que muitas vezes a intervenção precoce diminui as sequelas de algumas doenças também. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço mais uma vez por participar do TV Naik. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Prazer.